A gente tem visto os chineses tomando conta do mundo, né? Então, você pegar fabricando celulares, a gente tem marcas chinesas dominando mercados, empresas chinesas tomando conta do mundo, videogame, tudo. Mas nos carros, pelo menos aqui no Brasil, as marcas chinesas, elas têm, ou pelo menos na minha visão, encontraram uma certa dificuldade para conseguir ganhar esse carinho popular, né? Sim. Por quê? Eu diria que, em primeiro lugar, porque a indústria automotiva chinesa ela é engatinha ainda, né? Ela é bem recente, né? O próprio chinês não tem a cultura do automóvel. Você olha, que carros chineses a gente tem na década de 70 e 80? Ninguém vai saber dizer aqui assim, de pronto, bate pronto, né? Então começa por aí, é uma indústria que está engatinhando. A gente tem, por exemplo, o caso da Coreia, que eram, em muitas medidas, muita gente defende essa visão, né, de que seria o equivalente aos chineses hoje, ou seja, todo mundo olhava com desprezo lá nos anos 90 e, dado o momento, os caras se acertaram. Por exemplo, a Kia contratou o Peter Schreier, que era o designer da Audi. Foi naquela época que chegou o i30 da Hyundai aqui no Brasil também. O Azera começou a vender pra caramba. Então, a partir daquele momento, você virou a chave. Em termos qualitativos, o carro coreano começou a ser visto como algo de qualidade, né? A gente não chegou ainda nesse estado no carro chinês. Eu não duvido que aconteça, mas eu acho que ainda precisa ter um amadurecimento do mercado chinês, em termos até de cultura automotiva, para a gente chegar lá. Tem gente que defende que isso tá para acontecer. Eu acho que ainda vai demorar um pouco, tá? Mas se a gente olhar, por exemplo, os carros chineses na época que chegaram no Brasil, na época ali de 2010, 11, que tinha, até um pouco antes, tinha lá os FAM100, carros horríveis, assim. A gente testou na 4 rodas, foi o primeiro carro que o teste de longa duração foi cancelado, foi abortado. Nossa, por quê? Eu lembro a capa até hoje, que tinha um cartão vermelho. Cara, era um carro inseguro de dirigir. Inseguro mesmo, assim, ele ficava... Não era difícil você deixar ele em 2 rodas, num desvio de emergência, por exemplo. Caraca! Eu passando o caminhão na estrada, o deslocamento aerodinâmico do meu carro, defletido pelo caminhão, quase me jogou para fora da Bandeirantes uma vez. Então, eram carros muito ruins, buchas de suspensão, ter geometria de suspensão muito instável, então, controle de qualidade era muito ruim. E isso melhorou muito. Se pegar hoje um carro chinês, tudo isso aí já é passado. Mas você pega alguns detalhes, especialmente na parte mais técnica, de suspensão, características dinâmicas, coisas mais difíceis do consumidor perceber de uma forma técnica, mas às vezes ele vai de uma forma intuitiva dizer, não sei se eu achei tão bom. Ele não vai saber dizer o que é, né? Nisso eles ainda precisam melhorar. Então tem até coisa assim de cores, usabilidade e tudo mais, é uma outra cultura também. Mas olha onde a gente está hoje em relação a onde já foi, né? Então melhorou muito. Não acho que chegou lá ainda, né? Agora, você perguntou sobre por que não emplacou, né? Ou melhor, está começando a emplacar, mas talvez não sei se vai tão longe. Porque hoje a indústria dos carros chineses está muito focada em carros elétricos, né? Então, se pegar tudo que está, vamos dizer assim, em ascensão de marcas chinesas hoje, pegar a BYD, por exemplo, né? A GWM, são um investimento muito forte na parte de híbridos, mas especialmente na parte de elétricos. Mas pode ser a virada da curva, né? Pode ser, mas vamos lá, né? A gente está num país que nem água potável tem para todo mundo, a gente vive sempre na iminência de um apagão. Eu acho que o carro elétrico, ele não posso chamar de solução, ele é uma alternativa para determinada fatia mais privilegiada da sociedade, metropolitana necessariamente, ou que tem um deslocamento muito programado. Pô, você me deixou tristão agora. Porque o meu sonho mesmo é ter um carro elétrico, né? Trocar por um carro elétrico. Mas eu acabei de pensar que se eu tivesse um carro elétrico esse final de semana, que eu fiquei 4 dias sem luz, eu tava na merda. Eu ia ter que ficar abastecendo no shopping, né? Você tocou num ponto Caralho, que velho. eu raramente comento em público porque dá polêmica, mas em termos geopolíticos, você dar uma canetada e extinguir o carro a combustão, como a União Europeia quer fazer em 2035, é arriscadíssimo. Olha só, você está dizendo então que o país inteiro vai depender de uma matriz energética. Pô, se você tem um Putin, um doido que resolve entrar em guerra com o seu país, o cara bombardeia a sua usina, seja ela qual for, hidrelétrica, cara, você não só fica sem luz, como você fica imobilizado, acaba a ambulância, acaba o transporte de comida, acaba tudo. Então, em termos geopolíticos, é muito arriscado, mas é mais do que isso. Como é que fica o custo de energia elétrica com uma demanda tão grande? Porque um chuveiro, né, vai ter ali uma potência, vamos dizer assim, de 5 kW, né? E para você
kWh, e aí para você recarregar uma bateria de um carro na carga máxima, como a Porsche anuncia no Taycan, uma carga de 350 kW, a gente está falando de 70 vezes mais, 70 chuveiros ligados ao mesmo tempo. Que infraestrutura que vai dar conta disso? Você vai transformar cada bairro em um parque industrial. E a gente está num país que está beirando um apagão. Olha a Califórnia, por exemplo. Há não muito tempo atrás, eles pediram o pessoal não carregar os carros elétricos por um tempo, em determinados horários, porque estava no risco de um apagão. E a gente está no momento incipiente da adoção do carro elétrico ainda. Então, eu acho que é uma alternativa interessante, como eu falei, para alguns nichos, mas eu acho que é um pouquinho de delírio a gente pensar em a solução, a panaceia da solução do transporte, tá? Talvez para um país como a Suécia, uma densidade demográfica muito baixa, uma população rica e com muita terra sobrando para você ter não só fornecimento de energia elétrica, mas também você ter onde plugar o carro. Porque imagina, o cara simples que nem tem garagem em casa, como esse cara vai recarregar o carro dele? Não. Quem mora em Sobradinho, que não tem garagem, né? não tem onde. Que né? é a realidade de muita gente, não só aqui de São Paulo, do Brasil, mas no mundo todo. Então é um pouco complexa essa questão toda. Eu acredito na diversidade. Eu gosto do carro elétrico como uma alternativa. Eu não gosto dele como a única opção. Você acha que o híbrido, ele supre um pouco essa falta do Ele elétrico? está entre os dois. Eu gosto desse mundo onde a gente tem carro a combustão, onde a gente vai ter combustível sintético, como desenvolvido pela Porsche, a gente tem o carro híbrido, a gente tem o carro elétrico de diversas fontes de energia, não só de baterias de íons de lítio, como é o modelo que a indústria está adotando hoje, como outras que vão vir, né? Célula, combustível, enfim. Essa diversidade, eu acho que ela é importante até em termos de lobby, você evitar dar poder demais para um determinado segmento que pode ter uma influência política, por exemplo. Né? Eu acredito muito que essa questão do carro elétrico vem com muita força da União Europeia querendo sair da influência do Oriente Médio e dos Estados Unidos. Né? Existem questões aí que podem estar ligadas à sustentabilidade, existe muita discussão sobre isso, inclusive se o carro elétrico é tão sustentável assim, porque a extração do lítio ela é muito agressiva em termos de contaminação de solo, de lençol freático e tudo mais, mas eu acho que é importante a gente ter essa discussão de uma forma mais responsável, assim, fala, gente, é arriscado você ir só para uma direção. Eu acho que a diversidade é fundamental, até porque com isso você dá liberdade da tecnologia se sobressair e não da caneta se sobressair, entendeu? Porque num nível mais prático, eu vejo muito pelo meu estilo de vida, né? Então, já pensei até, falar uma coisa triste aqui, peço desculpa pro Brasil, pensei até em comprar uma motinha elétrica uma época. Eu acho legal. Porque o deslocamento que eu faço, ele é muito curto. Então, eu vou daqui para casa da minha mãe, ou eu vou para academia, 4 quilômetros a distância. E então é uma coisa que pra mim eu penso assim, pô, que eu gasto de gasolina pra ir e voltar todo dia é um custo de dinheiro que às vezes um carro elétrico, uma motinha elétrica, eu gastaria menos, poluiria menos, né? Eu curto, pô, vou pra casa da minha namorada, é 20 quilômetros daqui, a gente roda, sei lá, por rolê que a gente faz menos de 200 quilômetros num dia, se é muito. Então eu não preciso ter um carro mega potente, parado no trânsito e tudo mais. Então eu vejo muito com essa praticidade. Eu gosto muito da ideia da moto elétrica, até porque o custo de substituição da bateria, que num carro elétrico a bateria é o item disparado mais caro. Tem casos assim, de marca premium, que eu não vou dar uma nota, é uma questão de elegância, mas eu tenho a nota para provar, 1,1 milhão o conjunto de baterias de um carro com 1 ano e meio de uso. Que deu algum problema, que eu não sei se foi impacto ou se foi qualquer coisa, 1,1 milhão. Nota Reais? fiscal. É. Não, mas não dá. Assim, era 90% do valor do carro. Porque o processo para trazer, porque é grande, porque ocupa o tamanho do carro inteiro o negócio, né? Caralho! Agora, a moto elétrica não, porque vai ser uma coisa muito menor. Então, o impacto ambiental é muito menor, porque você vai ter uma bateria que consome muito menos lítio, a substituição é fácil, né? E é exatamente isso, deslocamentos curtos. Eu gosto muito da ideia de uma moto elétrica. E tem até aquele rumor de você ter as próprias baterias para você trocar, né? Tem alguns lugares que numa moto super funcionaria. Exigiria um pouco de força, enfim, mas daria super para você ter um sistema modular, onde você deixa carregando uma e troca a outra, que você nem tem essa questão do tempo de carga, né? Esse que você acabou de assistir foi um corte do podcast com Juliano Barata. Para você assistir o episódio completo, clica aqui do lado, deixar um outro corte que com certeza você vai gostar. Não esquece de se inscrever no nosso canal e é nóis. Valeu!